Boa tarde a todos. Meu nome é Jonathan Vinicius da Palha, sou orientando do professor Maurício Floriano Galimbetti. Hoje apresento para vocês o meu projeto, que é o desenvolvimento de uma solução BAM para monitoramento das atividades de negócio dos processos automatizados pelo EAPN. Durante minha apresentação, eu vou passar por esses 6 tópicos centrais, começando por uma breve introdução, logo em sequência uma contextualização do assunto, depois a solução abordada, vou falar um pouquinho sobre o que os procedimentos técnicos e tecnológicos empregados, os resultados alcançados justamente com a própria demonstração do painel BAM, e uma rápida conclusão também com algumas considerações finais sobre o trabalho e sugestões de melhorias e extensões. Começando com a introdução, com a apresentação do APN, tema, justificativa e objetivos do projeto. O APN, o Escritório de Automação de Processo de Negócio, é uma iniciativa resultado de um projeto de pesquisa feito pelo próprio professor Maurício, iniciado em julho de 2017, com o objetivo de justamente implementar na universidade uma cultura de gestão por processo, seguindo a disciplina gerencial BPM. O APN inicialmente focou nos serviços ofertados em mapeamento, modelagem, documentação e automação, onde atualmente os resultados podem ser vistos através de um portal de processo, onde os usuários conseguem iniciar os processos e executar todo o seu fluxo de atividades automatizadas, como demonstrado aqui na imagem. A partir de março de 2020, o APN começou a desenvolver soluções também para monitoramento dos processos automatizados. Uma dessas soluções, desenvolvidas por mim, inclusive na disciplina de estágio obrigatório aqui do curso, foi um desenvolvimento de painéis BI para acompanhamento de alguns indicadores chaves de desempenho, desenvolvido, no caso, através do software Metabase. Seguindo nessa mesma linha, o BI ele tem uma característica muito voltada ao nível estratégico a decisões mais estratégicas justamente por ser baseados em fatos históricos de casos de processo que já foram finalizados. Porém, o que a gente quer agora com o BAN é justamente focar nas atividades que estão em execução, justamente naquelas atividades que já começaram e ainda não foram finalizadas, justamente promovendo serviços com ações operacionais imediatas, que o gestor pode atuar em tempo de operação, justamente possibilitar através de um cenário muito mais dinâmico, quando as interações entre os usuários são mais rápidas e justamente focado em situações que vão acontecendo ao longo do dia a dia e das atividades. Se for partir do conceito do BAM, que surgiu em 2005 pela empresa de consultoria Gartner, essa categoria de software pode ser resumida em todos os processos que melhoram essa consciência da situação e permitem essa análise de indicadores críticos de desempenho de negócio, com base nesses dados gerados pelas atividades em tempo real. Aqui o foco principal que a gente pode dar é justamente por esse termo, consciência da situação, que é justamente fazer essa análise de contexto do que está acontecendo naquele exato momento. Assim, o que a gente tem como objetivo, na verdade, como problema que a gente busca resolver, é justamente que atualmente a gente não tem nenhuma maneira de fazer esse controle dessas atividades que estão em processo, justamente por não ter nenhuma ferramenta que é focada nesse tipo de operação. A gente tem no nosso portal de processos até a capacidade de visualizar os casos de processos que estão abertos, porém ele não fornece nenhum tipo de dado relevante que possibilita aos gestores uma tomada de decisão. Esses dados não são acessíveis a todos os donos de processo, que são aqueles que são os responsáveis ponta a ponta pelo processo, e justamente não tem um formato de visualização adequado que permite esse tipo de análise situacional, até porque o modo de exibição são em tabelas, que não permite nenhuma função de agregação, ou até mesmo uma exibição gráfica que dê para fazer uma análise um pouco melhor dos dados que lá são demonstrados. Assim, o que a gente busca é justamente integrar esse ambiente de monitoramento com mais essa ferramenta BAM para acompanhar o desempenho dos processos através das suas atividades, justamente permitindo decisões mais rápidas e efetivas, tornando os problemas visíveis mais rapidamente, permitindo atuar também mais rapidamente. Com isso, gerar essas informações operacionais aos gerentes, que eles possibilitem fazer esse tipo de análise. Se for pensar no ponto final, do nosso objetivo final é justamente ofertar serviços mais qualificados aos usuários e eficientes para a universidade através da melhoria dos processos que o APN oferece a todos os membros da universidade, servidores, estudantes, professores. É muito importante, ao falar do APN, que se dispõe a seguir uma disciplina gerencial como o BPM, Business Process Management, que uma solução de monitoramento seja adequada ao contexto de BPM, porque no próprio contexto de BPM é previsto ações de monitoramento e controle, porque o BPM ele é fundamentado no princípio de melhoria contínua,
onde automatizar um processo não é uma demanda única que se encerra assim que o processo é automatizado, mas sim ele tem que ser monitorado e controlado para sempre estar de acordo com os objetivos e metas da empresa, ou o que for. Por isso, o que ele prevê como monitoramento e controle é justamente ações em que eu posso obter informações focando principalmente em focos de melhorias, justamente para refinar os processos e suas atividades, sempre mantendo ele sempre de acordo com os objetivos da organização e com a melhor eficiência possível. Assim, ele prevê qualquer ferramenta visando sistematizar, facilitar e melhorar as atividades envolvidas. Ao inserir o BPM, acabou se criando um cenário perfeito para a inserção do BAM, porque junto do BPM, dessa disciplina, tem por trás softwares que faz sistemas que a gente chama de BPMS, Business Process Management System, que faz o gerenciamento de todo o fluxo de todo o fluxo do processo, onde agora eu consigo ter armazenado essas informações do log das atividades, ou seja, eu consigo ter informações desse fluxo de informação, e justamente através do BAM, recebendo esses inputs da minha solução do BPM, eu consigo gerar essas saídas estratégicas que podem ser utilizadas por gerente de operação para uma intervenção imediata, ou até mesmo por uma equipe de governança que possam gerar essas recomendações para um time de desenvolvimento BPM para implementar essas melhorias nas soluções que a gente oferece como os processos automatizados. Agora, falando um pouquinho mais da solução que a gente abordou, justamente entrando nos aspectos que foram considerados na nossa proposta, é muito importante inicialmente falar que esse trabalho contou com uma grande pesquisa teórica, justamente para tentar categorizar esse software BAM. E o que foi percebido foi o seguinte: ao tratar atividades em diferentes tipos de contextos, seja comercial, financeiro, as soluções BAM são muito adequadas a esses contextos. Então, foi encontrado uma grande divergência entre os serviços, arquiteturas e recursos. Até como diz aqui o autor, não existe muito esses padrões que enumeram essas características específicas que o sistema BAM deve incluir. Até mesmo porque ele depende muito de uma questão de adaptar ao contexto em que ele vai ser inserido. Eu tenho uma solução que eu preciso monitorar, eu sei mais ou menos o que eu quero controlar, o que eu quero monitorar, então eu faço a minha solução BAM adaptada ao meu contexto. Assim, também é importante falar que a gente está tratando uma implementação inicial do contexto de monitoramento, justamente porque até hoje não se teve nada para fazer esse controle operacional das atividades, justamente para fazer proporcionar esse entendimento sobre os dados. Então, a solução que a gente vai abordar é a mais simples possível, digamos, dentro desse contexto do BAM. Não prevê recursos tão avançados para tratamento de eventos complexos e recursos que precisam, que a empresa já tem que ter um mínimo entendimento sobre os seus dados. Então, o que a gente vai oferecer é justamente o monitoramento através de painéis gráficos, dashboards, que possibilitem esse reconhecimento de contexto, através de indicadores de desempenho, que possam que os gerentes possam utilizar para fazer essa avaliação e análise de situação. Assim, o que a gente vai utilizar é uma referência temporal de análise. É justamente para verificar se a execução esperada está de acordo com a meta que foi estabelecida. Para isso, é levado em consideração dois eventos, início e fim, tanto de casos de processo como tarefas de processo. E entre o início e fim é estabelecido 3 estados, que aqui são definidos por status, que é justamente as situações de no prazo, em risco e atrasado. A referência para definir esses status justamente é obtido no nosso software BI, que lá onde que ele faz as consultas SQL, ele tem alguns indicadores que nos dão as medidas de tempo médio das tarefas e tempo médio de execução. Então, através desses parâmetros, a gente consegue estabelecer essas relações aqui. Por exemplo, no caso de processo, para um caso ser considerado em risco, ele tem que estar entre 85% a 100% do seu tempo médio. Se ele estiver acima do tempo médio, ele está atrasado, e se ele estiver abaixo de 85% do tempo médio, ele é considerado no prazo. Para tarefas é praticamente o mesmo esquema, só que a região de risco é um pouquinho maior, justamente porque as tarefas elas têm um tempo de execução, um tempo de grandeza de execução muito menor do que os casos.
Seguindo a nossa definição de acompanhamento, foi estabelecido esse conjunto de métricas, esses três módulos de indicadores. Primeiro, essas métricas gerais, elas resumem as informações exibidas nesses três módulos, justamente para dar um contexto geral, onde é exibida essas quatro métricas. Total de casos de processos ativos, total de tarefas ativas, total de tarefas atribuídas ativas e total de usuários com tarefas atribuídas. Depois, esses três módulos, eles seguem o mesmo esquema, a mesma sequência de um processo, onde um processo tem um caso, o caso é composto por tarefas e as tarefas são atribuídas aos usuários. Assim, para cada um desses módulos é mostrada a situação em relação aos status definidos. Por exemplo, aqui, quantidade total de casos no prazo em risco atrasados, quantidade de casos no prazo em risco atrasados por processo. Aqui, para tarefas e usuários, é praticamente a mesma definição, por exemplo, quantidade total de tarefas humanas no prazo em risco atrasado, ou por processo, ou por tarefa, quantidade de tarefas humanas no prazo em risco atrasado por ator de processo, ou simplesmente a quantidade de usuários com tarefas que estão no prazo em risco atrasadas. Isso daqui vai ficar um pouco mais claro quando mostrar os resultados. Justamente agora falando qual a plataforma que a gente escolheu para desenvolver esses painéis, a gente optou por utilizar o mesmo software que a gente utiliza para automatizar os processos, que é o software Bonita, da empresa Bonita Software. Primeiramente porque ele é um software que prevê automação utilizando o conceito DPA, que é Digital Process Automation, que é justamente a criação de interface gráficas, onde ele disponibiliza esse módulo iDesigner para a criação dessas páginas web. Ao utilizar esse recurso, a gente cria uma possibilidade de extensão com novos recursos que futuramente podem ser agregados, justamente porque a pessoa, conforme for necessário, essa página pode ser alterada e ser inserido novos recursos ou novos modos de representação, daí depende do desenvolvedor, né? E principalmente porque ela tem integração direta ao portal de processos, porque o próprio portal de processos que a gente tem atualmente, ele foi construído com esse mesmo recurso. Agora, já passando rapidamente por alguns procedimentos técnicos e tecnológicos, aqui já é a página de aplicação do ponto de vista do desenvolvedor, onde ela contém um cabeçalho contendo a identificação do usuário e operação de logout, logo em sequência aquelas quatro métricas gerais, depois os três módulos de casos, tarefas e usuários. E aqui, por último, algumas mensagens de aviso que são exibidas em algumas situações específicas da página. Além da própria página, foi desenvolvida uma extensão de API REST, que é um recurso também disponibilizado pelo Bonita, onde pode ser feita a conexão com o sistema de terceiros. Aqui, no caso, é a conexão ao nosso sistema BI, o Metabase, justamente para obter aquele tempo médio de execução dos casos e das tarefas, onde ele é composto por um arquivo Groove, que define esse conjunto de rotinas da API, que é justamente as requisições e as operações sobre os dados do Metabase, e um arquivo de propriedades que define como o Bonita vai gerenciar essa API, onde, por exemplo, define o nome dela, o endpoint, o método, e qual vai ser o script Groove que vai estar associado a esse endpoint que foi definido. E, por último, a página é composta por alguns widgets, e alguns desses foram criados através desse recurso que se chama widgets customizáveis, onde ele contém um template, que é uma estrutura HTML do elemento, um controller, que é o comportamento que é definido pela linguagem padrão do Bonita, que é JavaScript, e a possibilidade de inserção de assets, que são ativos, que podem ser framework JavaScript, CSS ou imagens. O que é importante ressaltar aqui é que o ativo utilizado foi o framework JavaScript Chart.js, justamente para a criação de gráficos de barra e gráficos do tipo Donuts, que vão representar aqueles indicadores lá em formato visual gráfico. Agora, mostrando já o resultado com o painel BAM em seu estágio de funcionamento e operação. Aqui é a página final. Nos próximos slides eu vou mostrar ele com zoom, cada um dos elementos. O que é importante visualizar aqui é que essa já é a página que o usuário vai ter acesso, onde ele consegue acessar através do portal de processos, e todos os elementos aparecem carregados logo quando ele acessa a página. Os gráficos, eles têm alguns elementos responsivos para exibição de contagem, legenda e descrição, para facilitar as operações dos usuários aqui na página. E alguns gráficos possuem a possibilidade de seleção de algum agrupamento para detalhamento das informações, como, por exemplo, aqui é o módulo de casos de processo,
que seria correspondente a esse segundo módulo aqui, logo abaixo das 4 métricas gerais. Nesse módulo é exibida a situação dos casos em andamento por processo nos respectivos status definidos e o total de casos em andamento que estão nos respectivos status definidos. Aqui foi clicado nessa coluna aqui, que, por exemplo, é o processo P01, afastamento exterior, inclusive com diárias e passagens. O usuário consegue ver que esse processo tem um caso atrasado. Ao clicar, ele consegue ver essas informações do caso, qual é o ID, quem iniciou, quando iniciou, última atualização e quantos nó de fluxos tem pendente. Para o módulo de tarefas, ele consegue ver a situação das tarefas em andamento, onde, por exemplo, aqui eu consigo ver que o processo P02, diárias e passagens para convidados, representado por essa coluna, tem 2 tarefas atrasadas. Ao clicar, eu consigo ver que, por coincidência, a mesma tarefa, ela está atrasada nos 2 casos. Aí eu consigo ver quais são as tarefas e quais são as situações dela. Aqui no lado eu tenho um total de tarefas e andamentos que estão no prazo, em risco e atrasado. E por último, o módulo de usuário, onde inicialmente eu consigo ver a situação das tarefas em andamento por ator. Por exemplo, eu consigo ver que o ator, ordenador de despesas, do processo P02, diárias e passagens para convidado, ele está com 2 tarefas atrasadas. Mas quem que é o usuário por trás desse ator? Eu clico na coluna, eu consigo ver que é o usuário X, e justamente o mesmo usuário também está com as 2 tarefas atrasadas. Aqui no lado, só complementando e dando algum detalhamento a mais, eu tenho um total de usuários com tarefas no prazo em risco atrasado, onde, por exemplo, eu consigo ver que todos os meus usuários estão com tarefas atrasadas, de acordo com, sempre lembrando que é de acordo com aquele referencial estabelecido que é o tempo médio, né? Então, ao clicar, eu consigo ver, por exemplo, que o usuário Pedro está com uma tarefa atribuída atrasada e o outro usuário estaria com 2 tarefas atribuídas atrasadas. O que é importante mencionar aqui é justamente a utilização desses 3 módulos em conjunto, dando toda essa visão das atividades, que é o que está atrasado, aonde está atrasado e quem está atrasando, justamente para que possa ser identificado gargalos, algum problema de fluxo de processo, ou alguma tarefa que demanda muito mais tempo do que o necessário, e justamente de acordo com essas metas e objetivos que podem ser traçados e definidos e acompanhados. Por último, uma conclusão sobre os resultados alcançados, eu defini, na verdade, 4 pontos específicos. O primeiro ponto de vista é a informação, que é justamente gerar mais conhecimento sobre como as atividades são executadas. Informações essas que hoje em dia não são tão visíveis assim, não são acessíveis. Justamente para possibilitar análise e melhorias mais fundamentadas, que possibilitem o gestor fazer esse acompanhamento, identificar aqueles detalhes que eu falei anteriormente, aonde atrasa, geralmente quem atrasa, quando atrasa, né? Ou geralmente quais são essas situações que ocorrem, né? Aquela análise de cenários, de contexto. E justamente para buscar a efetividade e eficiência das atividades, justamente identificar focos de melhorias ou focos de problemas para que se faça esse refinamento dos processos automatizados. E por último, não menos importante, do ponto de vista tecnológico, que é justamente onde entra o escritório de automação de processos, que é um projeto em que ele pode ser utilizado como fundamentação para projetos futuros, já que ele teve que envolver vários recursos que até então não foram utilizados no escritório. Como sugestão de extensão do projeto, ela pode ser dada de 3 maneiras principais, principalmente indicadores específicos a cada processo. Aqueles indicadores específicos e métricas, elas são genéricas, ou seja, elas se adequam a todos os tipos de processo. Elas não levam em consideração nenhuma informação do negócio que é específica. Então, porventura, pode ser criada essa especificidade de análise para cada um dos tipos de processo. Também, o segundo ponto, agregar novos recursos que estão previstos por software PAN, seja recursos para fazer outros tipos de análise, outros tipos de representação, por exemplo, relatórios. E por terceiro, justamente quando essa página que foi desenvolvida e mostrada nos resultados realmente entrar em uso e começar a ser utilizada pelos usuários finais, possivelmente fazer alguma melhoria ou adequação dos recursos gráficos e operacionais envolvidos na página. Em resumo, o que a gente busca com uma extensão desse projeto é justamente ter mais tecnologias para fazer com que as operações
que as operações sejam cada vez mais inteligentes e com a máxima eficiência operacional. Assim, eu encerro minha apresentação. Por último, eu coloquei algumas referências, e seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.